Abra sua Bíblia comigo agora no Evangelho de São Lucas. São Lucas capítulo 1 e o versículo 30. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. São Lucas capítulo 1 e o versículo 30. Todos aqueles que já encontraram São Lucas capítulo 1 e o versículo 30, pode dizer amém? Amém. Está escrito: mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Levante sua mão direita para os céus, feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, temos lido a Tua palavra para conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, dê um abraço fraterno do irmão que está do seu lado e diga para ele: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Fale para a pessoa que está do seu lado, fique ligado, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui reunidos esta noite para glorificar a grandeza do Deus Todo-Poderoso, do Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o Deus dos pactos e das santas alianças, o Deus da Bíblia, o Deus de Gênesis, o Deus de Êxodo, o Deus de Levítico, o Deus de Números, o Deus de Deuteronômio, o Deus de Josué, o Deus de Juízes, o Deus de Ruth, o Deus de Samuel, o Deus de Reis, o Deus de Crônicas, o Deus de Esdras, o Deus de Neemias, o Deus de Esther, o Deus de Jó, o Deus de Salmos, o Deus de Provérbios, o Deus de Eclesiastes, o Deus de Cantares, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Lamentações de Jeremias, o Deus de Ezequiel, o Deus de Daniel, o Deus de Oséias, o Deus de Joel, o Deus de Amós, o Deus de Obadias, o Deus de Jonas, o Deus de Miqueias, o Deus de Naum, o Deus de Abacuque, o Deus de Sofonias, o Deus de Ageu, o Deus de Zacarias, o Deus de Malaquias, o Deus de Mateus, o Deus de Marcos, o Deus de Lucas, o Deus de João, o Deus de Atos, o Deus de Romanos, o Deus de Coríntios, o Deus de Gálatas, o Deus de Efésios, o Deus de Filipenses, o Deus de Colossenses, o Deus de Tessalonicenses, o Deus de Timóteo, o Deus de Tito, o Deus de Filemão, o Deus de Hebreus, o Deus de Tiago, o Deus de Pedro, o Deus de João, o Deus de Judas, o Deus do Apocalipse, o Deus da minha vida, o Deus da sua vida, o Deus de domingo, o Deus de segunda, o Deus de terça, o Deus de quarta, o Deus de quinta, o Deus de sexta, o Deus de sábado, o Deus
março, o Deus de abril, o Deus de maio, o Deus de junho, o Deus de julho, o Deus de agosto, o Deus de setembro, o Deus de outubro, o Deus de novembro, o Deus de dezembro, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que anima, o Deus que protege, o Deus que sustenta, o Deus que orienta, o Deus que levanta, o Deus que pode, o Deus que faz coisas extraordinárias. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta. Solte aquele aleluia que está embalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, e no versículo 30, quando diz: mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Interessante, queridos irmãos, que esta palavra que nós temos lido esta noite, naturalmente se trata de uma passagem muito conhecida, quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus para Maria. E dentre muitas coisas importantes que ele disse para Maria, me chamou a atenção estas duas coisas que o anjo disse a Maria. Ele disse duas coisas aqui nesse versículo. Primeiro, ele disse: Maria, não temas. Segundo, porque achaste graça diante de Deus. Baseado nesse texto sagrado, exatamente, eu quero lhes falar esta noite sobre essas duas coisas que Deus está dizendo para você esta noite. Primeiro, não temas. Por que não temas? Veja bem, queridos e amados irmãos, esta frase não temas foi feita uma pesquisa na Bíblia, e todas as vezes que aparece esta frase não temas na Bíblia, Deus de glória, Deus de misericórdia, Santo, todas as vezes que aparece esta palavra não temas na Bíblia, é sempre momento de apreensão, é sempre momento de medo, sempre momento de dificuldade, quando a pessoa ou estava com medo de alguma coisa, ou quando ela estava se sentindo incapaz de realizar uma tarefa tão grande. Então, todas as vezes que a pessoa se encontrou nesta condição, é que aparece esta frase, não temas. E segundo alguns mais entendidos, esta frase, ela aparece na Bíblia cerca de 366 vezes na Bíblia, o que significa que para cada dia do ano, Deus está dizendo, não temas. E ainda sobra uma frase para o ano bissexto, quando a cada 4 anos, o ano tem 366 dias, quando o mês de fevereiro tem 29 dias, sobra ainda uma frase, Deus dizendo para você, não temas. Da mesma forma, bata ao ombro do seu irmão e diga para ele, fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! A primeira vez que aparece a frase não
temas da Bíblia. Está em Gênesis capítulo 15 e no versículo 1, lá está escrito que depois desses acontecimentos, Deus apareceu para Abraão e disse: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aleluia! Porque depois desses acontecimentos, depois dos acontecimentos do capítulo 14, quando a Bíblia diz que Abraão entrou em guerra com uma confederação de nações e com apenas 318 escravos nascidos na sua casa, ele foi, venceu aquele exército, conseguiu libertar Ló e todos os cativos, e Abraão estava naquele momento, quem sabe, com medo de alguma represália, de alguma vingança, de algum revide por parte dos inimigos. E no meio daquela preocupação, Deus apareceu para ele dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Em outras palavras, Deus está dizendo: Abraão, não se preocupe, porque para alguém tocar em você, primeiro tem que passar por mim, porque eu sou o teu escudo. O escudo é aquela arma de defesa do soldado, quando o soldado colocava na frente para proteger. Então Deus está dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo protetor, que lhe cerca de maneira que ninguém vai tocar em você. Aleluia! Então fique tranquilo, porque você está guardado e protegido pelo Senhor. Aleluia! É a primeira vez que aparece a frase não temas na Bíblia. A segunda vez está em Gênesis capítulo 21 e no versículo 17, lá está escrito que quando Agar estava caminhando com o seu filho Ismael, chegou a determinada altura no deserto que faltou água, e quando ela olhou para um lado para o outro e ela não viu como solucionar aquele problema, ela pensou que Ismael iria morrer de sede. Aí ela entrou em desespero. A Bíblia diz que ela até se afastou para não ver a cena, para não ver o filho dela morrer por falta de água. E no meio daquele desespero, de repente, a Bíblia diz que a voz do anjo do Senhor bradou do céu dizendo: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde aí de onde estás. Aleluia! Interessante que antes de Deus dizer para Agar, não temas, ele disse: que tens, Agar. Interessante. Por que Deus disse isso? Seria óbvio que ela precisava, além de um socorro, mas por que Deus antes pergunta: que tens, Agar? É porque, se você for analisar a história de Agar, ela teve um encontro com Deus pelo menos em duas ocasiões no deserto. A primeira lá em Gênesis 16, quando ela ainda estava grávida de Ismael, fugindo de Sara, o anjo saiu ao encontro dela e prometeu que ela conceberia, daria à luz um filho, faria dele uma grande nação. Agora, nesse segundo encontro, no deserto também, em Gênesis 21, a criança não era mais aquele bebê no ventre dela, já era uma criança crescida. E quando Deus pergunta para ela nesse tom: que tens, Agar? Sabe o que é que ele está dizendo? Agar, você esqueceu daquela promessa lá atrás que eu disse que faria do teu filho uma grande nação? Como é que ele iria morrer, Agar? Você acha que eu iria deixar ele morrer, Agar? Você esqueceu daquela promessa lá atrás? Eu fico analisando essa história, queridos irmãos, e eu penso que também acontece conosco. Às vezes Deus nos faz uma promessa lá atrás, e na primeira dificuldade que nós nos deparamos, entramos em desespero, pensamos que é o fim, pensamos que as coisas vão acabar tudo dessa maneira, e você